de tudo. Como é que foi? Qual foi o vídeo? Não, pô, Você lembra? assim, ela na Bora verdade, começar pelo começo, né? eu nunca perguntei se desde pequena ela fosse assim, meio palhaço, essas coisas. Mas eu sim, né? Sempre fui de estar aprontando, encarnando nos outros, desde moleque. Né? Eu sempre fui o gordo, mas engraçado que essa história do gordo comigo não colava da galera encarnar em mim. Porque eu acho que antes disso eu já encarnava nos outros, né? Então o pessoal me chamava sempre pra brincar e tal. Tu era o engraçado da turma? Porque eu digo que sempre tem a história, né? Na turma tem o brigão, o esportista... Você sabe como é que o cara né? diz lá no interior? Isso era muito péssimo, né? Não tem esse negócio? O cara era muito péssimo. O esportista e o palhaço. Eu digo que os dois primeiros ganham mulher, menos o palhaço, né? Então, assim, eu era o palhaço da história e tal. Depois, a juventude, o cara fica meio carrancudo, né? Começa assim, a adolescência e tal. A voz começa a engrossar, né? Mas eu sempre continuei, assim, acho que depois, até os 16 a 17 anos, nessa brincadeira toda e tal. Mas, até falei agora do mais, que tem gente que encarna, que sabe? Que eu falo muito chiado, né? Mas depois eu tive o problema que eu adoeci, né? A questão da depressão. Aí fui afastado do trabalho quando eu já tava mais ou menos. Que ano foi esse? Tal, 2009. Aí quando eu fui sério o negócio? Né? Foi, eu cheguei a um ponto de uma madrugada, eu olhar e dizer. Você entrou assim, num processo depressivo. Eu disse. Vai ver cá, isso aqui, só pra gente. Porque quando a gente fala essas coisas, é bom que as pessoas contem. Porque outras pessoas podem se ver ali e antes de chegar num processo, já como você chegou, ela pode até tentar evitar, né? Então, assim, como é que você começou a sentir as coisas diferentes? Eu sentia, porque no meu caso eu fui diagnosticado com transtorno bipolar, né? Então é a oscilação de humor, que as pessoas também têm uma coisa muito errada, né? O cara é bipolar, mora aí, tá alegre e tá muito feliz. Não é só isso. Tem várias coisas, tem compulsões, tem alguns que têm compulsões por compras, tem outros que têm compulsões sexuais, não são todos, né? Tem o bipolar tipo 1, tipo 2, aquele que fica mais na mania. O que é a mania? O cara fica mais expansivo, o cara fica mais eufórico, ele acha que ele pode tudo. Alguns têm até a questão de sentir que tem coisas sobrenaturais, poderes, não sei o que mais e tal, entendeu? Aí nessa história da mania, ele vai, faz as compras dele, não tem dinheiro, mas tem cartão, então mete papo e faz dívida pra caramba. Conheço gente que comprou carro que não podia, entendeu? Os que têm a compulsão sexual saem por aí, tem vários tipos de parceiros, parceiras, tudo ao mesmo tempo, não. Aí que mora o problema, porque se você tiver um cônjuge, ferrou com a família, né? Então, e doenças, né? Como DST, a família por exemplo. Sequer imagina que o cara tá passando por um processo complicado. Aí vem a mania, que é isto. E aí depois... é por isso que a gente fala, para dar conhecimento para as pessoas. Vem a depressão, né? E aí a depressão já vem, que é mais conhecida das pessoas, né? Não sente ânimo para nada, para se levantar. Para falar, por exemplo, às vezes ela chegou a me dar banho, ela chegou a pegar, ainda mais esse período agora de muito calor, né? Pegava um chumacinho de algodão, molhava ali na água, passava nos meus lábios, que eu nem bebia água. Não tinha nem, sabe? Eu ficava o dia todo num sofá ou na cama virado com a cara pra parede. Era só isso que eu fazia. E às vezes quando eu queria estar em pé, eu queria estar deitado, aí vem aqueles pensamentos, né? Tu não presta, tu não serve pra nada, ninguém gosta de ti e tal. Então chegou, por exemplo, uma madrugada e falei assim, sabe uma coisa? Eu acho interessante que a mente da gente é uma coisa assim que é surpreendente. Como vira o disco, né? Chegou um momento que eu disse, sabe uma coisa? Faz mais sentido. A minha filha daqui a pouco cresce e me esquece. A minha mãe já tá velha, morre, pronto. E ela que arranja outro, pronto, eu vou me matar. E aí, nessa madrugada, eu pensei mesmo, procurei meios na internet. Infelizmente, internet tem coisas boas, tem coisas ruins, né? Encontrei, mas algo aconteceu no momento que não permitiu. Aí no outro dia eu cheguei na empresa, conversei, e aí me afastaram. E ainda tem a questão que às vezes tem o bipolar que tem episódios psicóticos. Então, os pensamentos vêm, e aí, por isso que acontece... o fulano teve um surto psicótico, não sei o que, né? Sempre tem essas notícias, né? Tal. Por quê? Porque vem aquele pensamento e no momento para ele é verdade. O que ele pensa naquele momento é verdade. Então, se ele, por exemplo, síndrome de perseguição, eu vi o cara tá me perseguindo, não sei o que, ele acredita que realmente está perseguindo ele. Eu tive alguns episódios lá de madrugada que eu ouvia barulho do avião, eu achava, a minha mente já produzia aquilo, né? Tudo na minha cabeça. A cena, o avião caindo, o querosene correndo pela rua, pegando na minha casa, todo mundo a casa pegava fogo e tal. Ninguém dormia mais. Eu acordava ela tipo 3 da manhã e eu ficava, não, a gente vai morrer e tal. Até 6 da manhã ela ainda tinha que trabalhar. Então, assim, isso pra mim foi um princípio de surto. Que às vezes o cara pode
e não voltar mais. Já tive episódio de sair de casa, parece assim que a perna criou vida e fui embora. Cheguei lá na Praça Matriz, lá em Coraci, parece assim que depois deu um estalo. Assim, eu tava ciente, como eu digo, igual a televisão quando fica de stand-by, né? Ela tá ligada e tal. Mas parece assim que tu tá num sonho. Aí cheguei lá, olhei e tal. Aí hoje a gente veio. Eu tento sempre tirar o máximo, né, da brincadeira, do olhar hoje, mas na época não. Então, vou contar essa história aqui. Já começou as histórias, né? Conte. Aí, estamos aqui para contar histórias. Nada contra, lógico, mas a gente. Foi assim ao meu ver, né? Quando eu cheguei, que eu olhei assim, que aquilo despertou, eu falei, mas tem muita gente aqui, cara. Eu olhei, mas muita gente. Aí quando eu vi, mano, era a parada gay de Coraci. Aí eu falei, moleque, o que eu tô fazendo aqui? Aí, bacana, né? Eu falei. Aí eu pensei, né? Fala a verdade. Eu disse, porra, agora quem me olhar, daí vão dizer, além de doido, viado. Aí eu falei, agora o negócio danou-se, né? Aí eu vi um amigo meu do outro lado, ele olhou pra mim, aí ele olhou assim, aí eu disse assim, porque ele sempre teve assim umas coisas, né, que a gente estudava junto. Aí eu olhei pra ele assim, rapaz, nunca me enganou. Quando eu acabei de ter esse pensamento, eu também tive meu pensamento que ele deve ter olhado pra mim e dizer, rapaz, nunca me enganou. Mas foi interessante nesse dia, porque sentaram 3 rapazes lá do lado, eu conversei com eles, sabe? Escutei um pouco deles, da vida deles. Eles contaram um pouco dos traumas deles, sobre a situação familiar, o preconceito, né, da sociedade, da própria família. Então eu tirei proveito para mim também até nesse dia. E aí, enfim, aí eu tive muitos episódios. Isso era 2009 já? 2009, e essa depressão ficou... A pesada mesmo, foi uns 8 meses que eu não saí nem do quarto. Aí tu já estava afastado? Já estava afastado já, né? Porque acho que uns 3 anos foram coisas pesadas mesmo, entendeu? Tomei remédio para ter uma overdose de remédio, tomei uma cacetada de remédio por umas 2 vezes, né? Graças a Deus não aconteceu nada. Então, assim, eu falo isso hoje, às vezes o que eu faço na mídia e saiu não sei aonde, foi notícia não sei o que e tal, não é algo, como diz o Caboclo, para me amostrar. Entendeu? Mas é para as pessoas que olhem e dizem, poxa, olha, tem um cara ali que ele tem um transtorno, seja qual for, entendeu? Mas, querendo ou não, devagar ele está remando. Então, se ele pode, eu, ou então tu, fulano, também pode, sabe? Então, por exemplo, ontem eu soube de uma notícia de um irmão do amigo meu que cometeu suicídio, né, se enforcou. Eu vi a foto e falei, parece o irmão do fulano, falei com ele, falou que foi, cara, domingo. E eu fiquei triste. Porque eu digo, cara, poxa... Sabes bem o que é isso, né, cara? Entendeu? Como é que ele, talvez... Por que ele passou? O que ele sabe? O irmão dele me falou que ele já andava assim com os pensamentos. Viu, Clarinho? Daí é que entra esse conhecimento que a gente sempre ouve, depoimento das pessoas, que como o Gera passaram por isso, que é para a gente tentar esclarecer para as pessoas, porque você passou como cônjuge que estava ali, não abandonou, né? Mas também já não entendia muito da coisa, né? Foi preciso, acho que um esforço, acredito eu, um esforço redobrado da sua parte para você começar a entender como é que a coisa funcionava, né? Eu, ia fazendo testes com coisas que eu via que funcionava, tipo, a questão da música funcionava muito, tanto que tinha um senhor que estava trabalhando lá em casa, que ele levava o radinho dele e ficava escutando uns hinos, e aí, às vezes, ele ficava agoniado por causa do barulho, e aí eu colocava só a parte instrumental, e isso já ajudava. Tinha dias que ele não aceitava o banho, alimentação, principalmente nos finais de semana que eu estava em casa. E ele ficava muito agitado, tipo, deitado na cama, mas se mexendo, se batendo. E eu colocava a música, ficava sentada do lado dele, a história de mas eu vou ficar sentada lá fazendo o quê? Fica lá, segura na mão, eu ficava passando a mão na cabeça dele. E isso aí ajudando, tipo, eu tô aqui contigo. E a questão da gente, o paciente, ele, e eu, a família. Eu até então não fui chamada pelo médico dele, que eu também não entendia disso, que eu precisava procurar ajuda profissional, que eu era a rede de apoio, mas que não era uma rede de apoio eficiente, né? Porque eu estava ficando adoecida. Então, com o tempo, eu fui entendendo adoece, isso. Né, cara? Muita gente adoece. No dia que ele saiu, que ele disse que as pernas criaram vidas, eu fiquei desesperada em casa. Minha filha pequena, deixei ela na minha sogra, que a casa é do lado, e comecei a andar no entorno ali da nossa casa para ver se ele estava em algum lugar. Porque, tipo assim, ele saía sem rumo. Já pensou se ele não volta para casa? E eu desesperada, porque éramos só nós em casa, né? Então, o que eu ia fazer? Né? E depois de um tempo, ele apareceu já.
Aí surgiram os vídeos, vambora lá. É, porque aí eu disse, bem, já um pouquinho melhor, né? Mas sabendo de vez em quando tinha esses episódios, pra não dar brecha, eu falei, vou ocupar minha mente, vou começar a fazer vídeo. Aí os clássicos, né? Primeiro, pegando a roupinha lá da mamãe e tal. Como é o bebidão, não? Como é? Camisola. Como é que é o nome Camisolas e tal. Como é que é o nome da... Dilaí. A dona Dilaí. É. Ela Aí... topou, né, cara? Quando eu vi tua animação, pode... ou não? Não, moleque, queria Mas eu me morte. enganei, Dona Dila, ô Dona Eu Dila. pegava a roupa lá, a camisola dela, me vestia e tal, e fazia ela, né, no caso e tal. Aí quando ela vê, ela dava falta da Sim, mas camisola aí tu começaste a gravar, tá? É, e ia publicar. Eu tinha um canal no YouTube, porque a gente era da igreja, né? Da igreja batista e tal. Então eu gostava, sempre gostei dessa questão do audiovisual. Então eu gravava os cultos, essas coisas e tal, e postava nesse canal. Aí eu falei assim, agora que eu já tô gravando esses vídeos, vou postar esses vídeos aí. Contando meus causos, falando dessas histórias da mamãe e tal, né? Me passando por ela e tal. Ela queria a morte, mano. Aí, agora esse dia ela ficou brava, uma que eu gravei ela chupando o saco do açaí. Aí, mas ela riu, né? Aí ela riu e falou assim, vou publicar lá nos stories. Aí a minha tia lá da vigia falou pra ela, eu te vi chupando o saco do açaí. Aí ela quis a morte comigo esses dias e tal. Olha, tu fica me gravando, não sei o que e tal. Eu falei, a senhora achou graça porque a senhora gostou, né? Então, aí... Sorriu pra não chorar, né? Comecei a fazer esses vídeos, só que a gente no início não entende muito de YouTube, né? Vídeos longos, sem corte, sem edição. Ainda estão por lá? Ainda estão no YouTube? Comenta pras pessoas aí, de repente, quem não viu, vai lá procurar de que ano? 2009? 2009, né? Na verdade, acho que 2000. Procura lá, como é que é o nome do... Casal Jovem Coroa lá no, tá lá. YouTube, já era lá. Nessa época? Não, a gente trocou, né? Aí fica, claro, fica lá os conteúdos ficam e tal. Exclui alguns e tal. Aí ficou esses enormes vídeos a gente fica olhando, né? O que a gente faz lá atrás. Tu deve olhar isso. Que parada essa que eu fiz, né? Aí eu digo, isso aqui foi bacana não e tal. Aí alguns eu refaço, né? Algumas histórias. E qual foi o primeiro que foi, como diria um amigo meu, pai de igual mesmo? Qual foi? Cara, eu fiz um que era... Como é o nome daquele lá? Teve primeiro... não passei no vestibular. Lembra da música do Cacique Cara de Pau lá? Canta logo aí um pouquinho dela. Sei. Com a Nice, eu né? sei quem é. Eu não lembro. Ele faz o coronel no rádio e tal. Alô, papai. Alô, mamãe. Põe a vitrola pra guardar, que eu não passei no vestibular. Uma coisa assim, né? Tá, tu pegaste a música. Aí eu peguei a música, vou fazer a minha versão. Eu na sacanagem, eu na festa, eu não sei aonde e tal. E não passava no vestibular. Eu como moleque. Aí vinha eu com a roupa da mamãe, né? Dando porrada em mim, né? Como filho, né? Depois vinha o pai com uma roupa mais e tal. Peguei umas imagens de internet, o pessoal, tipo, na casa do vizinho, o pessoal comemorando e tal, não sei o que. E na minha, aquela derrota, né? E aí eu fui com a vizinha lá, consegui uma imagem da Nazinha. E o pessoal não gosta de emprestar, né? Aí eu, claro que eu não disse pra que era, né? Aí fiz lá uma imagem lá, eu chorando, rezando, não sei o que e tal. Aí publicaram, né? Nesses online, o jornal online. Foi o primeiro, digamos assim, aí é a maior festa, né? Que tu vai fazer parte de um jornal e tal, né? E tal. Fiquei tudo empolgado, né? A primeira vez. E os outros, a outra galera também, né? Que gravava YouTube e tal. Todo mundo começando mais ou menos nessa época, todo mundo vibra um com o outro, né? Aí esse foi o primeiro que passou em mídia, assim. Aí depois eu fiz a apuração dos ônibus de Belém. Que fosse uma versão do carnaval lá no Rio, só que versão de ônibus, né? E aí eu fiz todinho lá as notas. Os ônibus e as escolas de samba. É como fosse pra isso ver quem era melhor, quem tava mais... Aqui ficou bem complicado, eu acredito. Né, não, como é que se diz? As coisas que a gente fala lá, as notas os lá. Votos, os votos. Era só tipo assim, o ônibus, mais ou menos isso, eu não lembro. Né? O mais pichu. Aí, Coraci, ver o peso, os quesitos. Ônibus, chá de cadeira. Aí 40 horas, ver o peso. Nota 0. 10, 0. Aí botava uns áudios lá. Eita. Aí foi parar também de novo lá na mídia lá. Puseram lá, fizeram matéria e tal e tal. Foi os primeiros daí que a gente fez, né?